Agora, velho, Vamp, partindo para talentos individuais, né? Sempre quando falam que o São Paulo não tem um bom elenco, eu discordo um pouco. Porque eu sempre falo, não tem tanto goleiro muito melhor que o Rafael, por exemplo. Aí você tem o Rafinha na lateral direita. Você tem o Wellington na lateral esquerda, que é um bom jogador. O Arboleda eu não acho nada demais. Mentira. Vai, Vamp, vai. Calma que eu tô brincando. Jogadeira é Davi Luiz e o Marcelo. Tem o seu melhor amigo, Arboleda, que também está entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro. Aquele moleque lá arrebentou com a vida dele, podia estar na Copa América. O garoto lá de aquele folgado, 16 anos. Pra sair. E levou ele pra noitada. Ele tava de pijama em casa, tava no quarto dormindo. O moleque, vamos ali que eu vou queimar o dinheiro do Chelsea. Aí você tem o Pablo Maia, que eu sei que tá desfalcando por um bom tempo, mas que é um baita jogador. Você tem o Nestor, que é um bom jogador. Você tem o Lucas. Bobadilha que tá voltando. O Paraguai foi eliminado. O Bobadilha também vem jogando bem no São Paulo. Sim, Bobadilha, Caleri, Luciano, André Silva, Ferreirinha. Cara, é um bom elenco desse São Paulo. E hoje dois deles se destacaram, né, Vamp? Que foi o Ferreirinha e o Luciano. Se você pegar os elencos, Chico, que tem um elenco assim que pode ainda a gente colocar assim 20 clubes na Série A. Você vai pegar Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, que empatou hoje também. Você acha um elenco forte ali. Os demais do São Paulo não pé. São Paulo tem um dos 5 melhores elencos do futebol brasileiro. Se você for olhar eu acho também. Com o Bahia também se reforçou, né? Eu acho o elenco do São Paulo melhor que o do Bahia. Mais conhecido. Elenco, mais conhecido. O Cruzeiro está reforçando bem. O Cruzeiro está se reforçando, mas... O Botafogo contratou a Almada. É bom ficar esperto com esses times aí. Não, 7, 8 equipes. Tanto que eu falo, qual o campeonato do São Paulo? Terminar entre os 6 primeiros ali. Isso. Tem condições para isso, tranquilo. Você vê como é que é. Eu falo assim, a vitória do Cuiabá botaria hoje o São Paulo na liderança do campeonato. São Paulo perde. Mas também a derrota do Flamengo para o Juventude, que a gente daria como certa vitória. Então o Campeonato Brasileiro tem isso. E o São Paulo tem um elenco bom, pô. Tem um elenco bom em relação a Juventude, Vitória. Você pega o Fortaleza, é mais o trabalho do Vojvoda mesmo, de 3 anos, do que o elenco. O elenco do São Paulo é muito mais conhecido. Olha quantos jogadores você falou aí, ó. O goleiro está na seleção brasileira, disputando a Copa América. Jogadores que são convocados. Nem todo time tem um atacante como o Caleri, que faz a diferença lá na frente, né? O próprio Lucas Moura, o Pablo Maia, jogador da seleção, que está machucado. Zagueiro, então, nem se fala, né, Flávio? É um absurdo, né? Ele faz o Diego Costa jogar bem, ele fez o Beraldo jogar bem, vendido. Ele faz o Caleri, que você falou. falou. Ele faz o outro zagueiro lá. A vida de solteiro. Você viu? Recuperou o Caleri, que você pediu. O Caleri estava meio abalado, tinha aí. Eu digo, conversa com a Arboleda, meu filho, conversa com a Arboleda. Conversa com o Arboleda e Jean Rodrigues, não conversa com o Lucas, não. Você viu o tapa que ele deu na orelha do boneco? O boneco veio abraçar ele. Então, assim, tá entre os 6 melhores amigos do país, sim. Tem uma torcida que lota todos os jogos do São Paulo nos últimos anos, sempre presente, classificado em tudo. Né? No Campeonato Paulista, fez uma das melhores campanhas, aí você vai para um jogo só. O Mirassol não é um time qualquer, o Mirassol está aí na Série B dando trabalho para todo mundo. Mas nessa fase aí de Paulista, começo do Brasileiro, começo da Libertadores, São Paulo estava mal. A partir do jogo que o Milton Cruz assumiu lá contra o Atlético, que o São Paulo ganhou, e a chegada do Zubeldia, aí voltou o São Paulo. Mas aí, Zé, o time do Dorival Júnior. Você pega o São Paulo... O São Paulo foi campeão da Supercopa. Não estava bem. A Supercopa estava lá fumando charuto, Arboleda. Os primeiros. Comemorando com o Capini também. Não, o São Paulo ganhou a Supercopa, né? Tirou nosso O São Paulo ganhou 2 títulos nacionais. Mas ainda vinha a Copa do Brasil e a Supercopa. Mas aí vinha do time do. E quebrou o tabu lá. Quebrou o tabu em Itaquera, todo mundo comemorando com o Capini, fumando charuto, oba-oba. Aí tomou 2 tamancadas, a área do Capini. O Zubeldia chega. Você vê como é que é? Perdeu 2 jogos, todo mundo falou, os caras já não gostam do Zubeldia. Essas fofocas é foda. Eu falo. O cara tinha 12 jogos sem perder. Perdeu 2. Começou, claro que foram 2 derrotas bem marcantes. É o Cuiabá em casa, e aqui não tem essa palhaçada, ai, pilhado, respeita, não tem bobo no futebol. Gente, pra um time gigante como o São Paulo perder em casa pro Cuiabá... O que mais tem é bobo, né? Não é que não tem mais bobo, tá cheio de bobo. É isso. Não dá, ainda mais jogando do jeito que jogou. E pro Vasco, a goleada. Mas não dá, eu concordo com o Vamp, porra. Reclamar do Zubeldia, o cara tem 16 jogos, 2 derrotas. Agora, Flávio, o que eu perguntei pro Vamp também. Hoje tem que se destacar Ferreirinha e Luciano?
são realmente 2 destaques para você também? Foram os principais jogadores, na minha opinião. Hoje, sem dúvida, e o gozado é essa coisa do Ferreirinha, né? Que é um jogador que apareceu no Grêmio com uma revelação e ele aparecia, entrava de vez em quando, um moleque, né? Fumaça. E aí o Renato só botava ele um pouquinho de jogo. Por que esse moleque não joga desde o começo, né? Ele fazia uma fumaça fora do campo também. Fazia também, né? Esse então, é o problema. Ó, o conselho aí, apoia a galera de São Paulo. Amarra ele agora de noite você tem. Vai acabar São Paulo todo. Então, aí esse moleque no São Paulo começou essa coisa também, né? De entrar de vez em quando. Entrou no jogo da semana, o primeiro, no meio de semana, muito bem. E hoje foi a diferença mesmo. Quando o jogo começou a complicar. A jogada do terceiro gol. O Jandrei mete essa bola. E a bola cai toda quebrada no pé dele, ele acalma e dribla 2. O jogador que... Você sabe, Vamp, o driblador, ele faz muita diferença. O driblador quando você tem um driblador... Eu tô olhando na Eurocopa aquele... É Doku, né? Doku que joga no... Doku. É o belga que joga lá no City. É a mesma coisa, ele pega a bola... Vai pra dentro. Pra dentro, é difícil achar. Quando vai assim... Esse Doku parece o Edu Jonas Américo lá. É claro que menos, né? Não, o Ferreirinha... Mas o jeito assim, é igual. Tem um jogador de ir pra cima. A Espanha, pô. O Yamal e o Willian. Pô, esse tipo de jogador é raro. Então, se o São Paulo conseguir dar uma segurada no Ferreirinha, ele é um cara que pode fazer... Aprende ele agora de noite, que é domingo, tá frio. E não finge que você não sabe falar o nome do cara, não, que você sabe. Só que você tá com medinho da brincadeira que podem fazer. Doku. É Doku. Como é o nome, Zé? Do atacante da Bélgica lá? Verdadeiro. Doku. D-O-K-U. D-O-K-U. Doku. É D-O-K-U. Como é o nome? Ninguém tinha pensado nisso. Sabe o que Os caras lá, fica aquele juvenil lá mandando... Ele fica. Ninguém falou no meu ouvido, não. Doku. Ninguém falou no meu ouvido, é que eu vi você. O atacante da Bélgica é Doku. Agora, Flávio, tem que valorizar o Ferreirinha, né, cara? Claro. Pra mim é titular nesse São Paulo. Então, parece que ele ganhou a posição. Ele começou o jogo passado contra o Criciúma, foi a diferença, e hoje foi de novo. Ele realmente está fazendo diferença no time do São Paulo. Eu citei no meu primeiro comentário, quando o São Paulo não está jogando com os jogadores, o time perto do time ideal. E aí eu fico buscando explicação para a goleada do Vasco e a recuperação, consequente recuperação contra Criciúma e contra Bahia. Aí você vai olhar o time que jogou contra o Vasco, não tinha Arboleda, não tinha Luciano e não tinha o cara que dava equilíbrio para o time inteiro, Alisson. O Alisson virou uma coisa ali do meio campo do São Paulo, que quando ele não tá, parece que nada funciona. Piora quando o treinador coloca o Galopo ali para jogar junto com o Luiz Gustavo, né? Que também não funciona. Mas o Luiz Gustavo está jogando bem de melhorando a cada jogo. Verdade, melhorando a cada jogo. Não sei se o Bobadilha chegando é só trocar. Eu acho que normalmente seria... Acho que vai ter mais opção, Zé, mais opção. O Gustavo é um jogador, né, com experiência de Copa do Mundo, brasileira, Bayern de Munique. Ele foi campeão da Champions pelo Bayern, não acho? Não foi? Quase certeza que sim. É um jogador rodado. Nossa, jogador. Sim. Um jogador interessante. E ele voltou a crescer. A gente não sabia como é que ele ia chegar. Chegou tímido, né, entre aspas. Teve problema também, né, de contusão, alguma coisa assim. Não teve alguma coisa assim? Sim, teve. E ele agora, hoje ele se impõe mesmo. Ele é um jogador, cabeça erguida, sai jogando com muita facilidade. Foi bem mesmo. E o Lucas voltou a dar aquelas arrancadas, né? Contra o Criciúma, quando ele pega a bola e parte para cima, não tem quem segura. E voltou. Contra o Vasco ele não conseguiu fazer isso, que não estava bem, né, fisicamente ainda, nem contra o Criciúma. Ele voltava de contusão também, mas nos últimos 2 jogos também. Ou seja, as coisas voltaram a dar certo pro lado do São Paulo. Por isso tem que ter cuidado. Perde 2, não é que acabou tudo, que o técnico que era maravilhoso virou uma porcaria, que o time que era bom não é mais. Né? E também ganha 2, calma, porque daqui a pouco... Coisa extremada, perder pro Atlético não é nenhum absurdo. Se perde pro Atlético, acabou o mundo de novo? Não. Essa coisa extremada é que é ruim. Não adianta. E outra, todo mundo vai ter um deslize. Mas aí é o que eu falo. Todo mundo também iria reclamar. Se fosse torcedor do Flamengo, se fosse torcedor do Palmeiras, se fosse torcedor do Corinthians, se fosse torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, do Grêmio, todo mundo ia reclamar se perdesse pro Cuiabá em casa, do jeito que jogou. É esse que é o negócio, porque o jogo contra o Cuiabá foi muito feio. Foi um jogo feio de se ver, o São Paulo não fez nada, o Cuiabá conseguiu jogar melhor que o São Paulo em casa. E aí, com certeza, dá aquela
esfriaram. Claro, mas não pode ser extremado. Você vê, Eu tô falando que é normal. Qualquer torcedor ficaria muito puto com uma... Mas eu vou te falar agora, viu, Tico? O Cuiabá tem o quê? 4 anos na Série A do Brasileiro. O Cuiabá já bateu em todo mundo aí, viu? Todo mundo já perdeu pro Cuiabá aí. Flamengo, O problema é o lado extremado. Corinthians, Palmeiras. Ganhou é maravilhoso, perdeu uma porcaria, não dá. Casa de Cuiabá, fora. O Cuiabá já tá 4 anos, indo pro 5º ano de Série A. Pode ter certeza. O Cuiabá já ganhou de todo mundo aí, ó. Já bateu em todo mundo.